A graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão e minha irmã. Já louvamos o Senhor, já engrandecemos o seu nome através dos cânticos, já participamos dos avisos, dos dízimos e ofertas, de todos os momentos do culto. E agora chegou a hora da mensagem. E hoje nós vamos falar sobre a unidade, a diversidade e a mutualidade no corpo de Cristo. Eu tenho visto que há uma má compreensão muito grande em relação ao que é unidade. No modo geral, todo mundo diz saber, mas na prática eu vejo que demonstram não saber. Alguns compreendem teologicamente, mas demonstram também na prática que não sabem colocar isso aí em ação na sua vida e através da sua vida. A unidade pretendida por Jesus, ela vai muito além da opinião das pessoas, o que as pessoas acham. Eu vejo muito desperdício de energia entre os cristãos com o achismo. Porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado, porque eu penso assim, porque eu penso. Jesus não está nem aí para isso. Porque a unidade pretendida por ele, lá em João 17, vai muito além a qualquer coisa que eu possa pensar, imaginar, achar certo ou não. Ela tem por princípio estabelecer um modo de vida de homens e mulheres de Deus e como eles devem agir. Se muitos não entendem a unidade, que dirá então a diversidade e a mutualidade no corpo de Cristo? Hoje nós vamos conversar sobre isso. Unidade, diversidade e mutualidade no corpo de Cristo. Abram suas Bíblias comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, pode ser mais claro o ensino? Anota aí, pega o seu caderninho, anota. 1 Coríntios 1:10. Em Efésios 4, no versos 15 e 16, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ver a vida dos cristãos no tempo dos apóstolos. Atos 4:32. Veja só, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Nada, tudo que ele possuía, ele não considerava sua exclusiva, mas compartilhavam tudo que tinha. Existia, na prática, o amor fraterno. Era como uma grande família e cuidavam-se mutuamente e tinham plena consciência de que algo em comum era pertencer literalmente ao corpo de Cristo, onde ele, Cristo, era o cabeça. Na prática, não poderia ser diferente hoje. Não poderia. Pois é porque os cristãos mudaram esta prática é que passamos a ter uma disparidade em todos os âmbitos, seja social, material, cultural e vai por aí afora. A verdade é que nenhum cristão deveria passar qualquer necessidade. Não deveria.
ou ter menos do que outro. Também não. Se praticássemos de fato o que a palavra de Deus ensina, seríamos muito felizes em dar o que temos para que o nosso irmão pudesse ter igualmente. Igualmente. A hora que eu olhasse a vida dos cristãos, do que dizem que nós somos 40 milhões, 45 milhões aqui no Brasil de cristãos, eu duvido, mas dizem, né? Então, a hora que eu olhasse para esses 45 milhões de cristãos, e eu ver que todo mundo tinha tudo igual, ou muito parecido. Não ia existir aquela disparidade. Não. Ia ser tudo mais ou menos igual. No sentido de ter e pertencer. Mas eu pergunto, tem sido assim? É assim as coisas? Porque nós precisamos entender que nós somos um. Isso quer dizer unidade. 2. Somos diferentes. Isso é a diversidade. E 3. Precisamos uns dos outros. Isso é a mutualidade. É a mutualidade. Observemos estas 3 realidades no texto de 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Vá lá na sua Bíblia, vamos ler. Veja só o que o texto diz inicialmente. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um membro, mas de muitos. Veja, aqui até o verso 14, ele está falando da unidade. Temos muitos membros, mas um corpo. No 15, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ou seja, há uma diversidade. Somos diferentes. É a diversidade. Cada um tem função específica e diferente, mas fazemos parte do mesmo corpo. No 21, diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. O que ele está dizendo? Precisamos um do outro. É a mutualidade. Somos muitos e diferentes, mas precisamos uns dos outros. Entende isso? Somos muitos e diferentes e precisamos uns dos outros. Compromisso com Cristo implica em compromisso com a Igreja de Cristo. Compreende isso? Por que será que nós queremos que todo mundo faça só aquilo que gostamos, que nos agrada, que nós nos identificamos? As coisas não são assim. Todos precisam ser aceitos. Numa igreja, a unidade mostra sua maturidade espiritual. Quando sabemos trafegar no meio dessa diversidade, isso mostra que temos maturidade. Quando entendemos a mutualidade, a função que cada um tem no corpo, e para que as coisas aconteçam, cada um deve estar cumprindo a sua função, e todas têm igual importância diante de Deus, isso mostra a nossa maturidade, o quanto nós somos maduros do ponto de vista cristão. Quando isso não acontece, quando as coisas estão caminhando meio soltas, e eu só permaneço se determinado grupo, determinada pessoa, determinada igreja, determinado meio pense igual a mim, porque senão eu largo para lá. Eu estou mostrando simplesmente a minha imaturidade cristã. Eu estou mostrando o meu despreparo para ter qualquer tipo de coisa, para poder ser líder aonde quer que seja, por falta de não conseguir caminhar em unidade. Porque a unidade não é uniformidade. É cada um do seu jeito. No mesmo corpo, com a mesma função pré-definida, para concluir aquilo que foi chamado. Compromisso com Cristo implica em compromisso com a Igreja de Cristo. Hebreus 10, no verso 24 e 25. Diz assim: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, a volta de Cristo. Quando Cristo voltará. E ele está voltando, né, meu irmão, minha irmã? Cada dia que passa está mais próximo à volta de Cristo. É dentro dessa visão que o texto está falando. As ordens expressas nesses dois versos são essas, olha só: ser prestativo, ser bondoso, fazer o bem, não buscar seu próprio interesse, corrigir e animarmos-nos mutuamente, ver as necessidades uns dos outros, ajudar no que for necessário, apoiar nos momentos difíceis, não deixar com que as diferenças nos tornem indiferentes um para com o outro, saber que precisamos uns dos outros, não deixarmos de vir à igreja, saber que o corpo de Cristo é composto de todos os membros, caminharmos demonstrando amor cristão. Por que é importante obedecer esta ordem? Simples. Porque cada dia que passa, mais próximo está a vinda de Cristo Jesus. Jesus Cristo está voltando. Entenda isso. Viva por isso. E procure vencer as dificuldades que existem em poder estar trabalhando dentro de uma unidade, respeitando a diversidade e
estando junto, obedecendo à mutualidade, cuidando uns dos outros, em toda a plenitude. Vamos concluir. Primeiro, somos um, é uma unidade. Somos diferentes, é a diversidade. Precisamos uns dos outros, é a mutualidade. Unidade, temos muitos membros, mas um só corpo. Como entender isso? A igreja é uma unidade. Tem 5.000 membros, é uma unidade. Tem 50 membros, é uma unidade. Diversidade. Ainda que cada um tenha uma função específica, fazemos parte do mesmo corpo. Não existe corpo ativo feito de um só membro. E não existe membro ativo fora do corpo. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. Quantas pessoas estão fora da igreja dizendo que elas podem ser crentes sem estar em comunhão com o corpo de Cristo? E a mutualidade. Somos muitos e diferentes, mas precisamos uns dos outros. Entende? Estas 3 realidades, verdades e fundamentos da vida espiritual autêntica. Entende isso? Isso é para mim e é para você. A unidade, a diversidade e a mutualidade deve ser respeitada, deve ser colocada em prática por nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida em liderança, na nossa vida na igreja. Devemos respeitar este fundamento da vida espiritual autêntica no mundo de trevas. Que Deus tenha te abençoado nesta breve palavra. Que você tenha entendido que unidade não é uniformidade, tem que ser todo mundo igual, como se fosse todo robozinho. Não. Que você saiba caminhar no meio da diversidade, aceitar o outro como Jesus aceita, entender o outro como Jesus entende, sabendo que você faz parte do corpo de Cristo e que nessa diversidade cada um tem uma função específica. E que você também possa entender que nós somos muitos e diferentes e precisamos uns dos outros, é a mutualidade. Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos dos outros irmãos e assim sucessivamente. Pouco vai adiantar a gente ficar cantando lindas palavras. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso é para mim, querido irmão. E na verdade é só blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Não, nós temos que viver a unidade, a diversidade e a mutualidade no corpo de Cristo, porque assim Deus será glorificado. Deus será glorificado. Lembrando que eu e você existimos para a glória do Senhor. Louvor da glória do Senhor. Amém? Quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai, estou aqui agradecido a Ti, Pai, porque o Senhor tem cuidado, Pai amado, de mim e de toda a Tua igreja, em todos os lugares, ó Pai amado. E Pai querido, coloco o meu irmão, a minha irmã na Tua presença, clamo por sua vida espiritual, clamo por sua vida familiar, por sua saúde, clamo, Senhor amado, para que o Senhor esteja dando direcionamento em todos os aspectos da vida do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, coloco-os todos na Tua presença e peço, Pai, que o Senhor venha liberando a Tua palavra nos corações, conforme nós conversamos nesta noite, Senhor amado. Que eles possam entender, Pai amado, a unidade, a diversidade, a mutualidade, Pai querido, no corpo de Cristo, e que entendendo, Pai amado, possam fazer
tudo para o louvor da tua glória e para a edificação, Pai amado, de todos. Ajuda-nos nas nossas impossibilidades, livra-nos todos de todo e qualquer mal, e fica conosco nesta noite e nesta semana. E que o amor de Deus o Pai, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Dá um cliquezinho aí no positivo, tá bom? No positivo. Inscreva-se se você não inscreveu-se ainda no meu canal, no canal da Igreja Batista em Vila São Pedro. Inscreva-se para você receber todos os vídeos. Assim que algum vídeo ficar pronto, você já é avisado imediatamente e vai ter logo em primeira mão. E isso também é importante para nós, para que a gente possa saber que você está conectado com a gente neste canal e está nos ouvindo e certamente buscando colocar em prática tudo aquilo que está sendo dito, e unicamente para a glória do Senhor e para a sua edificação, porque tem esse objetivo. Deus te abençoe. Deus te livre de todo e qualquer mal. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.